Bom dia, meus irmãos. Atos, capítulo de número 19, Paulo em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes a Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Pois bem, essa é uma daquelas passagenzinhas meio polêmicas, né, que desperta alguns questionamentos. Por exemplo, por que eles já tinham sido batizados e foram batizados novamente? E diz que eles não conheciam o Espírito Santo. E como eles poderiam ser crentes? E ao Paulo impor a mão sobre eles, eles receberam o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram. Então, tem esse negócio mesmo de falar em línguas estranhas ou não? Então vamos lá, vou responder rapidamente aqui por conta do nosso tempo, né? Com respeito ao batismo, esse texto vai mostrar que eles conheciam só o batismo de João Batista. João Batista, lembra-se, ele está antes de Jesus, preparando o caminho para a vinda de Jesus, anunciando e ali apregoando o batismo de arrependimento. Então era um batismo diferente realmente, não era o batismo cristão, era uma chamada ao arrependimento, né? Então, por isso, aqui eles foram batizados novamente por conta dessa questão. Mas hoje nós não fazemos o batismo de João, nós fazemos o batismo cristão, conforme Jesus ensinou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas. Tá? Segunda questão, eles não conheciam o Espírito Santo. Ao que tudo indica, eles não tiveram a instrução devida sobre Jesus. Eles não ouviram o ensinamento de Jesus, porque foi o próprio Jesus que falou que iria enviar o Espírito Santo. Ao que tudo indica, eles conheciam apenas os ensinos de João Batista, eram discípulos de João Batista, né? Então, o entendimento é o seguinte: ali em Atos, capítulo 1, verso 8, diz que eles seriam testemunhas em todos os lugares. E a experiência do Pentecostes, que temos no capítulo 2, ela é repetida em algumas outras partes para se cumprir isso. Se você observar, olha só, nós temos lá em Atos capítulo 2, verso 4, verso 11, né, essa experiência do Pentecostes acontecendo com cristãos judeus. Depois, no capítulo 8, verso 14 ao 17, essa experiência do Pentecostes acontecendo com samaritanos.
Depois nós temos no capítulo 10, né, do verso 44 ao 46, isso acontecendo entre gentios tementes a Deus. E agora aqui nós temos isso acontecendo também com esses aqui em Éfeso, tá? Se você observar, diz que ele achou ali alguns discípulos, mas discípulos de João Batista. Então, a resposta é que nós temos a mesma profecia do Pentecoste se cumprindo em todos esses povos que nós encontramos a ordem para evangelizar. E todos eles foram assim capacitados para isso. Então nós não vamos encontrar, gente, nas Escrituras uma crença, uma explicação que é necessário falar em línguas estranhas como evidência do batismo do Espírito Santo, como alegam os pentecostais, os neopentecostais. A evidência da presença do Espírito Santo na pessoa é a conversão, é a transformação de vida. É ela realmente se tornar um discípulo de Cristo. Até porque nós temos vários exemplos na Bíblia onde discípulos não falaram em línguas, não profetizaram. Por exemplo, olha só, aqueles 3.000 que foram batizados, Atos 2:41, aquele oficial etíope, capítulo 8, verso 38, o próprio Paulo não profetizou, não falou em línguas, a conversão dele está lá em Atos 9, verso 18, a Lídia, Atos 16, o carcereiro filipense e sua família, Atos 16, e aí vai, né? Então, queridos, não achamos evidência para essa ideia, tá bom? Seguindo aqui o nosso texto, eu gastei um bom tempinho aqui explicando isso, mas é necessário. Prossegue aqui dizendo no capítulo 19, né? Paulo na escola de Tirano, ali ele continua ensinando, falando, e tem um evento interessante aqui, né? Diz o verso 13 que alguns judeus exorcista ambulante, parece que ainda existe até hoje alguns exorcistas ambulantes. Eles invocavam o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos e diziam: "Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega." E aí o espírito maligno respondeu: "Eu conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são?" E diz o verso 16 que o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugou, de tal modo que eles ficaram desnudos e feridos. Muito bem, olha só. Prosseguindo aqui, entrando no capítulo de número 20, Paulo visita a Macedônia, a Grécia. Nós já estamos, vou colocar a imagem aqui, já estamos na terceira viagem missionária. Está aqui na tela o mapa, né? Você pode olhar a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, agora ele passa toda essa região, aqui fala ele na região de Troade, é onde tem aquele evento que ele está pregando, verso 7, né? E prolongou na pregação, já era meia-noite, e tinha um jovem chamado Eutico, estava sentado numa janela, e ele dormiu ali sentado na janela e caiu do terceiro andar. Caiu e foi dado como morto, mas Paulo orou por ele e ele viveu.
Amém, queridos. Vamos encerrar aqui. Tem uma parte que eu gosto muito aqui no finalzinho do capítulo 20. Olha só, verso 36. Parece uma cena de romance. Paulo está partindo de viagem ali, deixando aqueles irmãos da igreja. Eles estão ali já na praia, ali perto ao porto, perto de pegar o navio para seguir viagem. E diz assim: tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Paulo sabia que seria morto, e ele está despedindo, e é uma despedida emocionante. Eles ajoelham todos ali, oram, se abraçam, se beijam, choram juntos. É o amor entre irmãos, né, queridos? Esse amor grande que nos une, e glória a Deus por isso, né? Amém. Vamos orar? Pai bendito, louvado seja o Senhor. Muito obrigado por tua palavra. Nós te louvamos, te agradecemos, pedimos que o Senhor coloque amor e dedicação na nossa vida pela tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos, e até mais.